Estamos de volta com Política Cruzada. A gente está discutindo as manifestações da semana que passou, também a indicação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a condição de ministro da Casa Civil, que inclusive já foi confirmado porque quando foi dada a posse, pouco depois foi suspensa essa posse por uma decisão de um juiz federal de Brasília. Essa decisão foi cassada, mas rapidamente surgiu outra no Rio de Janeiro que foi cassada na sexta-feira. Então, acredita-se que o Lula pode estar trabalhando normalmente agora na Casa Civil. Eu vou inverter, vou começar desse lado com o senhor. Bom, o clamor, a população já indignada com tudo que vem acontecendo, com todos os problemas. Nós tivemos um início de crise econômica que agravou a crise política e depois a crise política agravou a crise econômica. A população vem pagando um preço muito alto por isso. E quando chegam conversas de bastidores que revoltam, e aí eu digo que revolta mesmo, porque em alguns momentos eu preciso emitir opinião enquanto analista desse contexto, saber que a população é tratada às vezes com desdém e que eventualmente pode surgir uma condição de privilégio para alguém que está sendo investigado, independente de a investigação estar caminhando da forma correta ou não, mas os indícios vêm apontando um certo envolvimento. Estou citando específico do ex-presidente Lula, isso deixa a população indignada. Mesmo que não haja, não tenha um valor de prova, a rua questiona demais. Isso vai pesar para quem for analisar o caso, doutor Ronaldo? Sem dúvida nenhuma, eu acho que já está pesando. Nós tivemos aí 2 decisões judiciais proferidas por magistrados da Justiça Federal, suspendendo inclusive a posse do ex-presidente Lula. Eu acho que isso é fruto justamente desse clamor e dessa indignação. Nós não temos dúvida de que o país está passando por uma crise política muito grave. Agora há pouco, conversando com a professora Adelina aqui, beirando aí uma crise institucional, uma questão onde há aí questionamentos, inclusive um próprio enfrentamento de poderes que nós estamos vendo nos últimos fatos. Eu não tenho dúvida que pesa essa indignação e nós também não somos aqui contrário a que essa indignação tenha o seu devido valor e seja apreciado com o devido respeito ao cidadão. O que nós estamos aqui pontuando, eu acho que há uma convergência, o que o professor Adelino expôs e o que eu também falei anteriormente, é que as instituições, no caso principalmente o Poder Judiciário, ele tem que ficar isento ao clamor popular do ponto de vista técnico-jurídico. Ele tem que se ater ali realmente às comprovações e a própria lei, por exemplo, do crime de responsabilidade, está sendo muito aventada em relação a uma possibilidade de ter aí cometido um crime de responsabilidade na nomeação do ex-presidente Lula, tem que ser analisado sob os aspectos em que a lei prevê qualquer tipificação nesse sentido. Então, sim, se há um clamor, se há aí um cenário em que se apresenta como nessa linha que você apresentou aqui de estar buscando um caminho de nomeação para um ministério no sentido de buscar uma impunidade, que eu também não concordo, porque não há impunidade em nomear alguém para um cargo de ministro, porque o que há é uma mudança de instituição, dentro da própria instituição, no caso do Poder Judiciário, há uma mudança de instância, quer dizer, o foro de prerrogativa tira da Justiça Federal de Curitiba e passa para o Supremo Tribunal Federal para que se analise os aspectos da investigação que já estava em curso. E isso não é a primeira vez que acontece no Brasil. Nós tivemos aí vários casos onde, às vezes, a pessoa tem um cargo por foro de prerrogativa e ele renuncia ao cargo, inclusive um mandato de deputado federal, mandato de senador, nós tivemos aqui em Minas Gerais mesmo, para que o processo volte à primeira instância. E aí, se nós temos que questionar esse formato, nós temos que partir para a mudança do próprio processo legislativo, nós temos que partir para a mudança dessa estrutura organizacional que nós temos em termos de legislação, para que isso não possa ser permitido. Agora, a partir do momento que nós temos uma legislação que permite esse caminho, que permite esta conduta, nós não podemos simplesmente, pelo clamor das ruas, colocar e tipificar como um crime. Professor Adelino, normalmente essa investigação ela está andando muito rápida. Nós estamos falando de uma Lava Jato que começou em março do ano passado, então completou um ano agora, mas ela tem um pouco antes, mas ela começou mais forte mesmo no ano passado. Sim. Então, em um ano, muitos condenados, uma investigação que avançou muito rápido e que estava se aproximando do ex-presidente Lula.
Agora, ela saindo da primeira instância, lá de Curitiba, e vindo para o Supremo, ela tende a andar com essa mesma velocidade ou ela tende agora a parar? Porque é aí que mora a reclamação do cidadão. Sim. Ela tende a andar na mesma velocidade, ela tende a ser um pouco mais lenta? Eu até consulto o doutor Arnaldo, que é especialista em direito eleitoral. A investigação continua lá com aqueles outros que estão sendo, ou ela arrasta para si. Não, a investigação, esse é um fator importante, isso, porque a investigação, ela continua normalmente em Curitiba. O que se tem ali é que, em virtude da pessoa específica com foro de prerrogativa, no caso específico, vai para o Supremo. Mas todos os empresários e todos os outros continuam lá com o Moro. E vale lembrar aqui, Rick, que nós tivemos, por exemplo, na mesma situação da Lava Jato, o caso do senador Delcídio, que foi levado ao Supremo Tribunal justamente por foro de prerrogativa, quando houve aquela gravação envolvendo o senador com o filho do Severo, e nem por isso o Supremo deixou de atuar, inclusive de decretar a prisão do senador da República, investido o seu mandato, um mandato, inclusive, que é um mandato popular muito mais forte do que a investidura por nomeação no cargo de ministro. E isso, inclusive, no bojo e no conjunto da investigação da Operação Lava Jato. O que nós tivemos ali foi uma atuação específica por foro de prerrogativa pelo Supremo Tribunal Federal, envolvendo uma autoridade pública, no caso o senador, que tem a prerrogativa. E nem por isso deixou de ter ali decretada a sua prisão. Um bom exemplo. Esse é um exemplo de que não há impunidade em virtude simplesmente do foro de prerrogativa ou da mudança de sair de Curitiba e ir para o Supremo. É importante registrar, Rick, que se nós conduzirmos dessa forma, nós vamos inclusive criar aqui um desrespeito à própria magistratura, no sentido de que só o juiz Moro é que tem capacidade ou que tem ali a investidura ou até mesmo a vontade de se realizar a justiça da forma como ela tem que ser. Nós temos que ter muita ponderação em relação a isso. Nesse sentido, que o doutor Arnaldo coloca, que volto àquilo que falávamos antes, uma certa preocupação com a necessidade de se ponderar, de se esclarecer, de olhar aqui o Poder Judiciário. Ele, quando se diz que o Poder Judiciário é muito lento, mas há um movimento próprio dos atos processuais que tem que ser respeitado. Para os prazos, as pessoas precisam ser ouvidas, as intimações, o modo como isso é conduzido. Claro que entendemos muito bem, também estou na condição de cidadão em relação a isso, também sou advogado militante na comarca de Uberlândia, a gente sabe que isso não se dá da maneira devida por várias e várias ações ou razões. Algo muito complexo, então você não tem resposta simples. Por várias e várias razões, o Poder Judiciário brasileiro deixa a desejar ao cidadão comum a prestação que deveria oferecer. Mas isso não permite, por exemplo, penso eu, com devido respeito, volto a dizer, estamos falando em tese, porque não temos os autos em mãos, não nos permitiram ainda olharmos isso, ainda que parte deles tenham chegado às mãos de setores eleitos da imprensa, e isso é algo que a sociedade brasileira deveria conversar um pouco mais também. Programas como o seu deveriam levantar essa questão, trazer pessoas aqui que lidam com a ética na imprensa, como a imprensa deve se relacionar com o Ministério Público, qual que é o trato que a imprensa tem que ter com aquilo que vem do Estado. Então, eu acho que é uma discussão que nós estamos tendo uma ótima oportunidade, uma oportunidade histórica mesmo, de darmos um avanço nesse sentido. Mas, como eu havia colocado antes, não podemos perder a oportunidade também, ou corremos risco de ter alguns retrocessos. A população tem que ser informada daquilo que pode e que não pode, por exemplo, o magistrado. Claro que isso depende de situações específicas, mas me incomoda muito, por exemplo, que aquelas manifestações que houve no domingo, que são legítimas, em vários lugares do Brasil, que ao final um juiz venha se manifestar sobre isso. O mesmo juiz que estava na manifestação. O Sérgio Moro. Quer dizer, ele agradeceu à população brasileira o apoio. Isso é interessante para o leigo, para o cidadão. Vivemos numa pátria do afeto, parece que isso é possível. Um juiz agradecer a manifestação de apoio, dizer que se sentiu tocado. Mas ele disse mais, ele disse que aguarda que as forças políticas desse país tomem as devidas providências. Isto para o cidadão comum significa o quê? Qual o impacto que isso tem em geral? Como se as instituições pudessem sair fazendo o que podem fazer, o que devem estar fazendo, o que estão fazendo. Sabe? Então, é preciso olhar com um pouco mais de cuidado o procedimento, os processos, como se tem alcançado. Entendemos, sim, o desejo da população, mas estamos lidando com uma coisa que é cara à nossa sociedade. A posição dele seria não se manifestar. A decisão está dada, seria aquilo e ponto. O juiz pode se manifestar, sim. Claro que a lei orgânica que orienta o trabalho do juiz, a lei orgânica da magistratura nacional, ela tem um artigo lá, 36, 33, não me lembro, que
em tese, impediria o juiz de se manifestar sobre atos que estão sob sua responsabilidade. Isso numa ordem democrática não é bem assim. O juiz também é um cidadão, ele também tem liberdade de expressão, mas ele tem consciência, no caso em particular, o juiz Sérgio Moro tem muita consciência do tamanho da sua responsabilidade, né, que representa, né, clamores em geral, e que neste momento há necessidade dele ser mais prudente. Então penso eu, claro, a respeito de qualquer posicionamento contrário, que ainda que ele tivesse o direito de uma manifestação nesse sentido, dada a convulsão nacional, dado o risco que nós estamos assistindo aí, já colocado às ruas em geral, talvez fosse o momento de uma certa prudência. Né? Uma certa prudência, não. Prudência, ele não deveria falar à população. Quem fala à população, né, são os parlamentares, é a imprensa, o Ministério Público tem a alçada de se falar à população. A própria Polícia Federal? A própria Polícia Federal, em termos, o trabalho é mais técnico. Né? A própria Polícia Federal, em termos, o trabalho é muito mais técnico. Se me permite, eu acho que, claro, vamos respeitar a Polícia Federal, né? Vamos respeitar o Ministério Público, mas eles também precisam ser fiscalizados. Não é? Quem fiscaliza o fiscal? Eu acho que é uma pergunta que o Brasil já tem maturidade suficiente para acompanhar. E os conselhos que foram criados? É isso. Por exemplo, eu trabalho um pouco na área, procuro informações. Eu não sei até esse momento qual foi a postura do CNJ em relação, se houve alguma provocação em relação àquele juiz. O Conselho Nacional de Justiça. Né? Isso, o Conselho Nacional de Justiça, que tem a prerrogativa de acompanhar o trabalho administrativo realizado pelos magistrados do Brasil. Até esse momento eu não sei qual foi a postura. Né? Se alguém reclamou da postura daquele juiz federal, da primeira vara, da primeira instância lá de Brasília. É preciso que eu me sinta também seguro de que a postura dele tem sido averiguada, não punida, eu não sei, mas precisa ser averiguado. O juiz não pode, por exemplo, colocar nas suas redes sociais o que pensa daquele modo. Se é que pode, quando chegou para ele uma decisão ou um caso daquela natureza... Já sabia que queria decidir. Ele deveria se declarar parcial, porque ele já manifestou nas redes, ele já teve na... Isso para a população, que a população, ela sabe disso, ela sente esse movimento. A população, ela fica incomodada, ela começa a questionar, pode isso, não pode? E o preço disso pode ser alto. Deixa eu perguntar uma outra coisa, nessa mesma linha aí, depois eu quero que o doutor Arnaldo também fale, doutor Adelino. Sim, é o seguinte, as gravações em que aparece o ex-presidente Lula, ele aparece achincalhando o Supremo Tribunal Federal, dizendo que a corte está acovardada. Todos ali são técnicos, são conhecedores daquela função que exercem, mas chegaram parte deles ao cargo que ocupam depois daquela lista tríplice e um deles sendo indicado para ocupar o cargo, e boa parte pelo ex-presidente Lula. Isso poderia apresentar, num dado momento, uma espécie de emparedamento do Supremo para o Supremo decidir de uma forma diferente daquilo que se decidiria? Se são ministros do Supremo, eles têm que estar sujeitos a esse tipo de pressão. Não é? Senão, não seriam ministros do Supremo. Não é? Então, me incomoda também quando muitos dizem os ministros estão sendo emparedados, os ministros estão sendo pressionados. Ora, mas são ministros do Supremo, não é? Foram escolhidos para tal. Eles têm que ter condições de suportar pressões dessa natureza. Volto a dizer, não tenho interesse nenhum em fazer defesa deste ou daquele. Mas o presidente Lula, como presidente, não cometeu nenhum ato em desfavor do Supremo nos seus 8 anos de mandato. Muito pelo contrário. Não é? Teve uma postura respeitosa, uma postura de respeito às prerrogativas de cada qual. Não é? Então não teve, na história, né, ao que me consta, não é, do presidente da República, um ato, nós estamos falando de ato. Estamos falando de opiniões, nós estamos falando de... Conversa de bastidores, conversas de bastidores que, ao que me constam, são comuns em todas as instâncias de poder, são comuns em todas as instâncias de trabalho. Pergunta ao cidadão trabalhador se ele, por exemplo, no seu cafezinho com o seu colega de confiança, o seu amigo, ele não questiona uma postura do patrão, ele não tem, muitas vezes, um comentário, né? Utilizando o linguajar próprio do brasileiro nesse sentido. Volto a dizer, não estou defendendo, né, o ex-presidente Lula, mas me incomoda toda essa questão dizendo que o Supremo está sendo emparedado, o Supremo está sendo... Veja, não é? O Supremo foi emparedado e decidiu o mensalão. Por exemplo, mas e decidiu. Não é? E decidiu. Respeitou-se isso, respeitou-se aquilo. Né? O ministro, à época, Ricardo Lewandowski, que era o relator daquele processo, foi extremamente achincalhado aí nos aeroportos do Brasil, né, pela vizinhança, e ele diz, aceito a pressão, sou o ministro do Supremo, estou aqui para decidir A ou B. Desde que ele se fundamente, desde que ele coloque isso bem claro à população. Então, neste ponto em particular, né, até porque o próprio presidente Lula lançou uma carta aberta ao Supremo, pontuando todas essas questões, não é? Então, me incomoda esse acirramento, né, de sentimentos, como se isso fosse levar a uma situação benéfica. Não vejo.
Doutor Arnaldo, e aí, o que o senhor pensa Rick, sobre? Antes de mais nada, eu acho que seria bom mais uma vez esclarecer ao nosso telespectador de que há duas situações que nós estamos em análise aqui. A primeira, a utilização da nomeação do cargo de ministro, a forma como se comportou a presidência da República, essa preocupação, esse envolvimento mais partidário do que institucional da própria presidente da República, do ponto de vista da moralidade, é extremamente condenável. Então isso nós não vamos deixar bem claro aqui, que sim, nós não estamos aqui validando ou avalizando e dizendo que seria um caminho correto, que seria o melhor caminho, não. O caminho correto era a presidência da República não se envolver nisso, não buscar de forma partidária querer dar um amparo a um aliado ou a um correligionário. Então isso, dessa forma, nós não temos dúvida. Nós estamos partindo para a análise técnica em virtude dos atos praticados e dos atos que foram revelados. Em relação à questão do Supremo, eu vejo até com outros olhos a indignação do ex-presidente, essa revolta dele com a conduta do Supremo, onde ali tem a maioria dos ministros nomeados nos dois governos do ex-presidente, mostra inclusive essa isenção e autonomia do Supremo. Quer dizer, o fato dele estar ali clamando, choramingando, vamos dizer assim, a falta às vezes de amparo ou de atenção dada pelo Supremo em relação a ele, mostra essa isenção e autonomia. Em relação ao próprio Procurador-Geral da República, onde ele também nas gravações ele diz que o procurador não está ouvindo a sua defesa, está tendo um comportamento diferente, ele está ali reclamando. Então isso mostra essa autonomia institucional que o Supremo tem, que a Procuradoria-Geral da República tem, e isso é importante. O próprio Lewandowski, nas citações da delação premiada do senador Delcídio, é colocado ali de que ele foi procurado naquele evento de Portugal e que não aceitou de colaborar de qualquer forma possível. E isso consta da delação premiada do senador Delcídio. Isso fortalece institucionalmente o Supremo. Eu acho que coloca o Supremo realmente num patamar de Suprema Corte, onde ali, mesmo que tenha a pressão política, mesmo que tenha essa pressão das autoridades constituídas, ele caminha de forma a julgar imparcialmente e nos dá essa segurança que o brasileiro e o cidadão merece. Tá certo, a gente vai fazer mais um intervalo, tenho certeza, você está gostando do assunto, está esclarecedor, isso é bom. Provoca a gente a pensar, a enxergar um pouco além do que essa sensação de obscuridade que a gente está tendo aí nessa última semana principalmente. A gente vai fazer um intervalozinho e volta já já.